Tá bom, eu entendo que foi, de fato, né? Vou tá falando do Salve Geral. De 2006, sim. É, isso é muito famoso, mas eu não tava aqui, né? Eu tava no Rio. Então, como é que foi a tua experiência quando aconteceu isso? O que você estava fazendo? O que aconteceu na prática, na visão de um cara que, sei lá, era um professor? Pô, cara, eu trampava em Campinas, né? Que é a maior cidade ali que fica do lado. E deu meio-dia. Tava começando a internet, naquela época as redes sociais ainda era MSN, Aham. mas tinha Orkut. E aí os caras começaram a lançar uma série de boatos que deixou muita gente aflita. Ah, tiraram a vida do prefeito, não sei o quê e tal, tal, tal. Que realmente os caras tiraram a vida de dezenas de agentes de segurança do Estado, tá? De policial, agente penitenciário que depois virou policial penal. E aí, cara, tiraram os ônibus de circulação e a gente tava vendo o ônibus queimando em Campinas, que era uma cidade que quase nunca parava. Aí os caras mostravam na TV a Avenida Paulista, vazia, 4 horas da tarde, cara. Como você viu isso? Então, a capacidade dos caras em rede de causar pânico às forças de segurança e às pessoas comuns, para parar o centro, maior, talvez o maior centro econômico do Brasil, que não é qualquer coisa, entendeu? Aham. Não é qualquer coisa. E aí você começa a perceber que o negócio é louco mesmo. Tu acha que hoje em dia, em 2024, os caras têm interesse ou força ainda pra fazer algo parecido? A guerra gera muito espólio, cara. Perde muito dinheiro. Perde muito dinheiro. Quando você consegue estabelecer numa atividade, a última coisa que você quer é briga, velho. E briga grande contra o Estado, que é alguém que você não vai poder vencer. Então os caras estão bem pianinho, tranquilo, porque a não ser o racha que eles tiveram lá, né, das lideranças finais, mas de resto a galera do Progresso continua trabalhando, né? Esse racha aí aconteceu há quanto tempo? Cara, aconteceu no ano passado, no final do ano passado. Ah, O Marcola, ele sempre se... Assim, ó, o conselho final da organização criminosa, segundo o Ministério Público e a Justiça, é tomado de igual com todo mundo ali. São tipo 9, 10 caras, não se sabe exatamente quantos são, mas eles fazem as votações finais para os rumos que o negócio vai tomar. aham. E o Marcola, ele sempre teve um peso maior nisso daí. E uma galera começou a questionar ele na liderança, que é normal. Morreu um preso que era muito famoso no sistema penitenciário, que todo mundo gostava, que era o Birosca, né, o Edilson Barbosa. Edilson Pereira, acho. Ah. Bom, Morreu de quê? Birosca. Foi assassinado. Foi executado. Tá. E ele andava espalhando que o Marcola tava... a esposa do Marcola tava falando demais e tal. Ele foi executado. Aí fizeram um plano de 60 milhões para tirar o Marcola, sendo que os outros líderes estão presos também junto. Então começou a ter um desgaste. Aí teve um julgamento do Tiriça, Roberto Soriano, que ele estava sendo julgado por ter mandado executar policiais penais federais. Tá? Uma psicóloga que trabalhava na Polícia Federal, na Penitenciária Federal, e um outro agente, o Belarmino. E aí, cara, mostraram um áudio do Marcola falando que ele não era psicopata como o Tiriça era. Então isso meio que quebrou a defesa do Tiriça. Porque foi usado pela promotoria assim, ó, se o Marcola tá falando que o cara é psicopata, e aí isso foi a gota d'água e os caras romperam. E aí saiu um salve expulsando o Tiriça, o Andinho e o Abel Vida Louca, que são 3 chefes muito conhecidos e perigosos. E aí começou uma treta entre os caras. O que a gente tá vivendo agora. Que a gente tá vivendo agora às escuras, né? Porque a gente acaba não vendo as coisas acontecendo. Na prática, não tem. Ainda não teve. A gente ainda não viu uma repercussão disso daí na rua. Não, um executado aqui, um outro executado ali, Aham. algumas alterações em algumas áreas, mas o negócio continua funcionando porque a galera continua cheirando e os caras continuam trazendo. Entendeu? Entendi. E surgiu recentemente aí o Frank, cara, falando que porra, era um cara de dentro que saiu, nem sei porque que ele saiu, caralho. Eu sei que ele deu uma movimentada nesse assunto aí. Sim. Né? No fim, cara, o que é o personagem Frank? Cara, o Frank é um cara legal, assim, eu já troquei ideia com ele algumas vezes nesse sentido, mas o meu trabalho não é igual ao dele, né? Ele teve por dentro do crime e ele conta as histórias e fala das pessoas, entrega os caras e tal. O meu trabalho é mais de pesquisa. Tanto acadêmica, eu faço parte do grupo Saviju, né, da UFABC. Mas as paradas que ele fala lá, adiciona na... Ah, sim, ele tem falado bastante coisa que é correta, assim, que foi estudado pelo Ministério Público, que a gente sabe que existe e tal, etc.
Ele fala bastante, assim, coisas que são reais, aparentemente, tá? Porque, assim, eu também não consigo confirmar isso daí, mas ele me parece um cara que esteve por dentro, sim, cara. Entendi. Porque pra mim sempre foi uma questão, cara, porque eu ficava pensando, pô, como é que esse cara tá falando essas porra? E se aí for tudo verdade, esse cara ainda tá respirando, ou ele é muito bom de se esconder, ou sei lá, porra. Cara, aí eu acho que fica um pouco a diferença de, por exemplo, uma organização criminosa, o cartel mexicano, e uma organização brasileira, né? O cartel mexicano jamais deixaria que isso acontecesse, entendeu? Agora, eu não sei te falar por que a organização criminosa não tomou alguma providência, alguma coisa nesse sentido, tal. Mas o Frank, eu acredito que ele esteja bem escondido, né? Que ele esteja, enfim, tomando as providências dele para não ser pego, né? Porque ele disse que foi decretado. E aí eu acredito que os caras não acharam alguma coisa nesse sentido. Só eu não sei falar assim Eu desse entendo, ponto. eu entendo. Mas a parada mesmo era se tu acha que o que ele tá falando ali adiciona na pesquisa, você já falou que sim. Sim. E tal. Sim. Interessante.